Tudo ótimo. Certo. Então tá bom. Quando vocês quiserem começar, só me dá um alô, tá bom? Sim. Tá, só vou esperar uns 5 minutinhos, tá, doutora, para o pessoal entrar. Tudo bem, tá certo. Esse horário é meio crítico, assim, por isso, né? O pessoal tá chegando e também, né, às vezes pega um Eu pouquinho. também achei que fosse me atrasar, porque eu acabei pegando um trânsito meio chatinho para chegar aqui. Eu falei, nossa, fiquei preocupada, mas deu certo. Entendi. Só é meio Trânsito de Campinas não é fraco, não, né? Não. E o pior é que tem muita gente perdida dirigindo, sabe? Isso Não é o trânsito, é o povo perdido. isso não é um problema só Nossa, só a de pessoa Campinas. para, e quando você olha, tem uma distância enorme do outro carro, você não sabe o que a pessoa está fazendo ali. Todo mundo parado atrás, esperando. Coisa. Maluca, né? Uhum. Vamos esperar mais um pouquinho. Sim, boa noite, Alain. Boa noite, Alain. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Iago. Boa noite, Fran. Boa noite, todo mundo. Oi, Fran, quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, só para avisar que eu já cheguei. Ah, então tá bom. Legal. A Fran é lá de Floripa. Bom, aqui eu tô vendo carinhas conhecidas, né? Como o Iago, o Alan também participou semana passada. O Gustavo não participou, né? O Gustavo é novo aqui hoje, então chegando mais gente. A gente vai. Doutora, o nosso parceiro, né, da organização aqui do evento, o Phelps, né, o Felipe, ele não pôde participar hoje, ele está tendo, como ele mesmo diz, ele está tendo um perrengue chique, porque ele está morando na Áustria e ele está na Itália agora, então ele ia jantar com o pessoal, brincadeira, ele está lá trabalhando, está estudando lá, e hoje ele não conseguiu participar. É um perrengue chique mesmo, né? Como ele mesmo disse, é um perrengue chique, a gente fica feliz com esses problemas aí. Ele foi jantar no restaurante, tá demorando para chegar o carro. Ele falou que tá perdendo a hora por conta disso. Mas quem sabe ele daqui a pouco aparece. Quem sabe ele faz uma surpresa aí. Muito bom. Sim, vamos começar então? Quem for entrando vai pegando o barco de onde tá. Espera só um pouquinho, tem pessoal chamando aqui. Tá. O Tomás tá entrando. Antes de entrar aqui, eu estava assistindo um videozinho do TikTok de um rapaz tirando sarro das vacinas, né? Aí tava a Coronavac felizona lá, porque ela foi a primeira a chegar no Brasil, a primeira a ser distribuída. Aí a Astra tava chateada, porque é a mais rejeitada, ninguém quer tomar a Astra. Aí tava a Pfizer toda mitidona, eu sou a Pfizer, sou a mais moderna. Aí chega a Janssen falando em inglês, sabe? Toda, onde que é a sala das reuniões, as compras de vacina? Aí o pessoal zoando a Pfizer, que precisou de 80 e-mails para ser comprada. Nossa! Olha, eu vou falar uma coisa. A gente não sabe muita coisa em relação a isso, mas que o pessoal tem criatividade para tirar sarro é uma coisa impressionante, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Depois eu vou compartilhar o videozinho, é engraçado, é bacana. Mas aí eu não sei se aí está acontecendo o mesmo que está acontecendo aqui, né? O pessoal que está se recusando a tomar a vacina da vez, né? Porque eles ligam na diretoria de saúde, eles não informam qual é a vacina, que até porque às vezes você nem sabe exatamente qual que vai estar sendo aplicada. Aí eles chegam então eles agendam, chegam na fila, aí falam, a vacina de hoje é tal. Mas eu não quero tal. Aí sabe o que eles estão fazendo? Tá bom. Então você vai assinar aqui que você está se recusando a tomar a vacina, né? E aí você vai para o fim da fila. E se você se recusar a tomar a vacina, você tem seu nome anotado, né? E vai para o fim da fila de qualquer forma. E aí vai tomar a que tiver, né? Só que a hora que você faz esse agendamento, você está tirando o lugar de né? De alguém. É verdade. Então, aqui também as pessoas estão escolhendo vacina. Isso aconteceu aqui também. Isso é o mesmo
Tá sendo o mesmo problema. Que coisa. Mas quando você fala volta para o final da fila, como seria isso? Quando terminar de chamar pelas idades, aí entendi. você pode vir. Nossa, ixi. Exato. Tem um termo até para isso, são sommeliers de vacina. Ai, meu Deus. Que coisa. Pessoal. E assim, os números estão aí para mostrar que as pessoas que foram vacinadas há mais tempo, quanto caiu a contaminação nessas faixas etárias, as mortes, as internações graves, está aí mostrando, né? Uhum. É só ver, só dar uma olhada, mas o pessoal acha que sim, é verdade. tem que ser essa ou aquela, então é uma pena, né? Verdade. Pessoal, nós esperamos aí nossos 5 minutos. Vamos começar, né? Porque o pessoal chegou na hora e também para não demorar muito, para a doutora também, né, tem o horário dela. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje. Tá? Boa noite a todos. Estou vendo pessoas novas aqui, muito legal, muito bacana isso. Então, queria lembrar que isso é um evento da Que Carreira, junto com a Eduxi, aqui de São José do Rio Preto. Tá bom? Hoje nós vamos falar com a doutora Célia, a pesquisadora da Unicamp, tá? Que para a gente é uma honra tê-la aqui com a gente, vários estudos publicados aí, vários congressos internacionais, né? A gente vai poder conversar muito sobre isso, tá certo, gente? Então, eu vou manter o microfone de vocês desligado por enquanto, caso vocês queiram perguntar, ergam a mão, porque aí eu interrompo na hora certinha aqui e a gente segue desse jeito, tá bom? Nath, pode começar aí. Perfeito, muito bom. Como a Elinho disse, né, estamos super felizes com a participação de todos vocês, em especial a doutora Célia, né, que vai compartilhar bastante coisa interessante. A Michele está aqui, prazer, Michele. Então, doutora, para a gente começar, né, eu gostaria de saber, assim, é uma curiosidade que eu tenho com todos os profissionais que passam aqui pela Que Carreira, como que você decidiu, né, pela área que você ia trabalhar? De adolescente, você tinha algum plano, tinha algum sonho? Como é que foi a tomada de decisão de profissão? Tá. Bom, inicialmente eu queria cumprimentar a todos, agradecer a presença de vocês todos e particularmente agradecer o convite, tá? Fiquei muito feliz com o convite, satisfeita e espero poder contribuir um pouquinho, né, para algumas dúvidas de vocês, que a minha experiência possa de alguma forma assim, atingir vocês e de alguma maneira esclarecer algumas dúvidas. Bom, então, em relação à pergunta, né, que a Natasha fez, a minha escolha foi uma coisa assim meio natural, mas foi interessante, porque eu sempre tive tendência para essa área de biológicas, né? E eu sempre gostei, e eu tinha um foco mais ou menos em fazer alguma coisa ligada à área de saúde, talvez medicina, mas isso não era uma coisa muito... como é que eu vou dizer? Eu não tinha tanta certeza, porque na época que eu estudei, as informações eram muito poucas, a gente não tinha muita ideia de como os cursos eram, quais eram as disciplinas, os conteúdos das disciplinas, e o meu maior medo, se eu fosse fazer medicina, era ter que entrar numa cirurgia e ter que fazer alguma coisa cirúrgica, porque isso é uma coisa que eu não gosto. Por outro lado, eu sempre gostei de fisiopatologia, eu sempre tive muita curiosidade, eu adoro esse tipo de coisa. Mas aí eu falava, mas como é que eu vou fazer um curso de medicina se eu não gosto de cirurgia? Mesmo que eu não quisesse fazer a disciplina de cirurgia, em algum momento eu ia ter que pôr a mão no bisturi, algum negócio assim, eu não tenho muita afinidade. Mas eu vivia um dilema. Só que onde eu morava era do lado, praticamente, da faculdade de farmácia, lá de Araraquara, que antigamente era um instituto isolado, hoje ela pertence ao Unesp. E do lado da nossa casa tinha uma república de estudantes, né? E eu fiquei muito amiga de todos eles ali, das moças e tudo. E comecei a perguntar como era o curso de farmácia. Embora eu morasse do lado do curso, eu não tinha ideia do que rolava lá dentro.
E ali tinha o curso de farmácia e de odontologia. Odontologia eu sabia, até porque você vai no dentista, você tem uma ideia do que rola, né? Mas curso de farmácia eu não tinha ideia. Aí elas começaram a me contar, olha, a gente estuda muita química, tem física, mas tem anatomia, tem área de bioquímica, tem análises de laboratório, e eu comecei a achar aquilo tudo muito interessante. Aí eu falei, você quer saber? Eu estava no 3º colegial, comecei a fazer cursinho, né, na metade do ano, e nem era o top da galáxia, os cursinhos, porque para fazer um top da galáxia eu tinha que sair de Araraquara, então eu fui fazer um cursinho bem municipal ali, e falei, vamos ver o que dá, né? Prestei vestibular e passei. Passei, assim, no curso de farmácia, e adorei o curso de farmácia, a verdade foi essa. Eu gostei muito. O meu curso, ele foi muito voltado para análises clínicas, mas quando eu estava no último ano, ele já abriu, na época, uma turma que queria fazer indústria. Então, a farmácia industrial ou a produção de medicamentos, o desenho de medicamentos e tudo começou já naquela época. Então, assim, tinham muito poucas faculdades de farmácia no estado de São Paulo na época. Era Araraquara, Ribeirão Preto, USP, se não me engano, eram as 3 faculdades que tinham estaduais, e sempre muito boas as faculdades. Aí eu terminei o curso, né, e fui fazer um estágio em São Paulo, na USP, porque eu tinha ideia de fazer mestrado, mas era assim, a gente, para cavar as coisas era muito complicado. As informações que a gente tem hoje, que vem no teu celular, você imagina que para fazer uma pesquisa eu tinha que marcar um dia para ir numa biblioteca lá em São Paulo, na Escola Paulista, para fazer a pesquisa. Tinha biblioteca na faculdade, mas as atualizações, etc. e tal, elas não vinham com a mesma frequência, elas demoravam um pouco para chegar. Então, se você quisesse ficar atualizado, você tinha que ir numa biblioteca maior. E aí, que loucura isso, né, doutora? Sem querer te cortar, mas é interessante saber como. Não, era muito louco. Quando eu começo a lembrar disso, sabe, era quase que um evento você ir para uma biblioteca para fazer pesquisa bibliográfica, porque entrar numa biblioteca para estudar com os livros que tinham lá, tudo bem, mas para fazer uma investigação, né, não tinha internet, não tinha nada disso. Telefone já era uma coisa meio complicada. Então, nossa, agora vocês vão saber quantos anos eu tenho. Não, a gente vai deixar isso em segredo. Mas doutora, de que é? Uma dúvida que você saiu. Eu tenho uma dúvida em relação a essa pesquisa, né? Já tinha referências em português quando você, ou era tudo em inglês? Tinha publicação em português, mas assim, olha, ainda o foco, até hoje, né, é inglês, e são os grandes pesquisadores das universidades americanas. Hoje a Europa também tem grupos muito fortes de pesquisa. Na verdade, hoje está bem espalhado, tem em qualquer lugar do mundo, no Japão, na China, na Austrália, as pesquisas são muito fortes. Mesmo na África você vê alguma coisa, né? Na Turquia tem também, mas a língua universal é o inglês, né? Então, em português, até hoje, se você publicar em português, o impacto da sua publicação não é o mesmo, porque nem todo mundo lê português. Então, como nem todo mundo lê francês ou alemão, então a língua, ou japonês, né? A língua universal para a ciência é o inglês ainda, né? Então, era isso. Mas aí, enquanto eu estava lá em São Paulo, vendo o que eu ia fazer, me adaptando para fazer algum mestrado, surgiu a oportunidade de eu vir trabalhar em Campinas, na Unicamp, né? Aí tinha uma vaga no laboratório que atendia os pacientes da época, era a Santa Casa, né, daqui de Campinas, que era ligado à Unicamp, e eles estavam querendo um profissional
farmacêutico ou médico voltado para análises clínicas para vir trabalhar aqui. E aí eu cheguei, olha, eu cheguei no dia 1º de abril, no dia 20 de abril me puseram para fazer plantão. Para vocês terem uma ideia como uma coisa era louca, entendeu? Hoje a gente não faz isso. Ninguém faz isso. Para alguém entrar num esquema de plantão ou num trabalho assim, você tem que fazer treinamento, o pessoal, você tem supervisão, você tem orientação, etc. Naquela época entrou, olhou mais ou menos como é que faz, não sei o que, se vira, sabe? Era bem, né? Mas era um aprendizado e tanto, né? A gente aprendeu muita coisa nesse meio de caminho. O famoso aprende na marra, né? Bem isso. Então, tipo assim, ó, não tem ninguém para dar plantão, tá? Pode ir amanhã. Dá uma chave para você, abre lá o laboratório. Tipo... Bem isso aí. E, doutora, lá você analisava amostras de sangue e dava laudos? É isso, como plantonista? Tá. Então, agora é assim, a história dos laudos, ela funciona da seguinte forma. Você faz análise e, dependendo da sua formação, você pode assinar um laudo ou não. Então, um laudo da minha área, que é a área de análises clínicas, quem pode assinar um laudo, tá? Primeiro, tem que ter nível superior, né? Pode ser os médicos, farmacêuticos, biomédicos, biólogos que fizeram o seu, como é que a gente diz, que fizeram a sua, ai meu Deus, esqueci a palavra, só o curso de biologia em si, ele não te dá esse direito, você tem que fazer como se fosse um aprimoramento para poder, tem um nome aí, que agora me fugiu. Uma extensão... Isso, ou uma pós-graduação, algo do gênero. Não é você, por exemplo, se você tiver... É a habilitação, Célia? É uma habilitação. Ou, por exemplo, alguns que trabalham conosco, eles tinham que ter, na época, pelo menos 5 anos trabalhando na área, por exemplo. Ou então você faz um tipo de uma pós-graduação, ou alguma coisa que te dê essa habilitação para você também assinar laudos de análises clínicas. Então, são essas atividades que podem. Então, o dentista não pode. Por exemplo, o dentista, ele pode trabalhar na área de anatomia patológica, mas ele não pode dar laudos da cabeça para baixo, entendeu? Porque o dentista entende da cabeça para cima. Então, tem alguns segmentos assim, porque isso tem toda uma implicação legal, ética, né? De conselhos, tá? Onde vai... Conselho, né? E tudo isso é feito para proteger tanto o profissional como o sujeito da ação, né? Que é o paciente, tá certo? E... Então, aí a gente... Então, hoje, na época, quando eu comecei a trabalhar, o laboratório era uma bagunça, Tudo que eu tinha aprendido na faculdade, quase que eu desaprendo aqui, porque era uma coisa muito sem norma. Nossa, um horror. Eu passei 1 ano pensando que eu ia falar, não é assim que eu quero trabalhar. Mas aí, falei, bom, já que eu estou aqui, vamos fazer a limonada, tá certo? Não adianta. E aí veio um chefe bom, a gente mudou de área, a gente foi para outro local, aí o Hospital das Clínicas já estava praticamente concluído, a gente mudou para uma área provisória, depois foi para uma outra, e devagarinho a gente foi estruturando o laboratório. Hoje o laboratório da gente, ele é certificado ele tem o selo de acreditação, né, da Sociedade de Patologia Clínica, é um laboratório que tem pesquisadores, tem profissionais que fazem basicamente assistência, que atende todo o complexo de saúde da Unicamp, né? E quem toma conta, então ali ele funciona da seguinte forma: o nosso departamento, que é constituído por professores, que aí são pesquisadores e que dão aula e que prestam assistência também. Então, cada um de nós é meio que responsável por um laboratório, por uma área do laboratório central, né? E aí a gente atua na assistência
e também faz pesquisa, porque na carreira de professor você tem que ter a pesquisa atrelada às suas atividades, né? Uhum. E então o laboratório, eu fui coordenadora do laboratório grande, né, central, aí por uns 12 anos, mais ou menos, né? Depois eu saí, fiquei só como professor, depois fui convidada para a diretoria da Faculdade de Farmácia, mas aí eu não aceitei a diretoria, eu fiquei como diretor associado, né? E depois, quando a faculdade se instituiu mesmo, aí eles queriam que eu fosse para lá definitivamente como professor e diretor da faculdade, mas aí, a essa altura, eu já era professora da medicina há tanto tempo, eu falei assim, gente, eu nem sei mais ser professor da faculdade de farmácia, né? Eu estou na medicina há muitos anos e... Não, e é interessante, porque a hora que você muda de lugar, você muda muito, você... Mesmo que ninguém me impedisse de trabalhar na minha área e eu permanecesse lá no meu laboratório, a hora que eu estou mudando de unidade, aquele laboratório não é meu mais, eu sou um visitante ali. E aí hoje, se eu posso dar alguma coordenada, a partir de amanhã eu vou ter que pedir para alguém me permitir fazer alguma coisa, né? E aí mudaria demais o meu foco, demais. Eu falei, eu não estou em começo de carreira, eu estou terminando a minha carreira, né? E então foi assim, eu permaneci lá na Faculdade de Medicina e agora o meu departamento se fundiu ao departamento de anatomia patológica e virou um departamento só. Hoje o nosso departamento se chama Departamento de Patologia, então ele é constituído de duas áreas, uma que é a anatomia patológica, que trabalha com biópsia, necrópsia, faz toda essa parte, e o outro que é o de análises clínicas, que faz, então, todas as análises de sangue, urina, derrames, líquor, tudo que vocês puderem imaginar de líquidos biológicos, fluidos biológicos, e etc. E aí eu estou agora como chefe desse departamento. É uma trajetória bem complexa, mas bem legal. E assim, doutora, como que é o dia a dia de uma pesquisadora? Você escolhe o assunto que você quer se aprofundar, ou aparece um convite para você se aliar a um grupo de pesquisa? Como que funciona? Então, olha, tem várias maneiras de você chegar, Natasha. Em geral, tá? As coisas começam mais ou menos lá atrás, quando você está na faculdade, e aí você se interessa por um determinado assunto que um professor pesquisa, que você tem uma certa afinidade com aquela área. Aí você procura o professor, você faz uma iniciação científica, que é uma das coisas que eu julgo assim muito importantes para você dar o primeiro passo, porque é ali que você vai ver se você gosta mesmo de pesquisa. Você vai aprofundar em assuntos, né, de investigar, né? Se você gosta de investigar. Eu tenho ex-alunos assim, que hoje são até titulares, né? Um deles fala para mim assim, que foram meus alunos de IC. Um deles fala para mim, nossa, professora, se a senhora não tivesse me dado bronca quando eu estava fazendo EC, eu não seria o que eu sou hoje, porque a senhora que me ensinou a ser organizado. É onde você aprende os primeiros passos da pesquisa. Como você vai redigir um projeto, como você vai elaborar, se aquele, sabe? Porque a hora que você fala, eu gosto de, por exemplo, trabalhar com a área de câncer. Ah, tá bom, mas a área de câncer é um mundo, né? Mas aí você começa lá, no primeiro ano a gente não tem muita informação, mas a hora que você chega no segundo ano da faculdade, você já começa a ter outras orientações, fala, quem trabalha com câncer? Tal pessoa trabalha. Aí você vai lá, olha, qual que é a linha de pesquisa dele? O que ele faz? O que ele está procurando? Né? Então, a iniciação científica ela é muito legal nesse sentido. Ela ajuda bastante. Monitoria também ajuda bastante. Mas as monitorias, muitas vezes, elas são mais voltadas a ajudar o professor em sala de aula, né? Mas, a partir daí, às vezes, você começa a olhar e ver se aquele professor faz pesquisa, quem faz pesquisa, né? E surge assim. E, às vezes, você faz pesquisa naquela área
E no meio do caminho, quando terminou aquilo, você descobre que, puxa vida, mas aquela outra coisa é muito interessante. Você pode migrar também, né? Então, tem alguns caminhos. Esse é um que você vai devagarinho, né? A partir da iniciação científica, dali você tem ideia de um grupo legal que trabalha numa certa área, você chega ali, você vai fazer mestrado, você vai fazer doutorado. Durante o doutorado, dependendo do assunto que você estiver trabalhando, às vezes você pode fazer o que a gente chama de doutorado sanduíche, você fica um tempo fora do país para treinar algumas técnicas, etc., volta, né? Ou você termina o doutorado e depois já engata um estágio num laboratório fora daqui, que aí é o que a gente chama de pós-doutorado, né? E aí você pode fazer quantos pós-doutorados você quiser. E então, esse é um caminho. Tem um outro caminho também de pesquisa, que é uma coisa mais direcionada, e que está sendo dada uma força muito grande atualmente, um incentivo muito grande para esse tipo de pós-graduação, que é o mestrado profissional. E ele tem o mesmo valor que o mestrado acadêmico, então, se for disputar um concurso público, concurso para professor, ele tem a mesma equivalência, mas o foco é diferente. Então, no mestrado profissional, geralmente você muitos dos que eu vejo, já são empregados, trabalham numa indústria, por exemplo, e aí eles querem desenvolver, a indústria está ligada em desenvolver um protótipo para um determinado item daquele, sei lá, daquele produto que eles fabricam. Então, eles procuram para ver quem trabalha nessa área, quem faz pesquisa nessa área, e o funcionário deles, que vira nosso aluno, ele vem com o objetivo de trabalhar em cima disso, né? Entendi. Então, essa é uma ideia. Outra ideia do mestrado profissional é que, quando você termina o mestrado profissional, o produto que você tem que mostrar, ele tem que ser um produto aplicável, ele tem que gerar alguma coisa que você vai trabalhar quase que de imediato com ela, né? Então, agora, só para dar uma ideia, na área de saúde, eu estou inserida num mestrado que se chama profissional, que se chama qualificação médica, Ciências para Qualificação Médica. Ele é um programa de mestrado profissional voltado para médicos residentes, né? Por que isso? Porque o residente, quer dizer, o médico, ele leva 6 anos para se formar, mas hoje em dia, de 3 a 4 anos no mínimo de residência, às vezes são 5 anos de residência médica, né? Para depois cair na área de trabalho, né, na vida de trabalho, e às vezes ele gosta de pesquisa, mas se ele for começar ainda, fazer um mestrado, um doutorado, ele vai estar com mais de 40 anos a essa altura, e quando que ele vai começar a vida profissional dele de fato, né? E alguns têm esse perfil. E às vezes, assim, as faculdades procuram muito professores também. Então, quando você contrata o professor, ele tem que ter, não precisa ser uma faculdade, às vezes, que só vai fazer pesquisa, não é isso, mas ela precisa de alguém que tenha um pouco esse conhecimento, esse viés científico, para poder também trabalhar com os alunos. E aí, no mestrado profissional, o que a gente pede para esses alunos, então? Quando eles terminam o programa, eles têm que apresentar para a gente um protocolo, né? Alguma coisa que reverta para o nosso serviço de saúde. Então, como você faz melhor o atendimento na área de dermatologia. Então, a dermatologia tem vários ambulatórios, né? Um de tuberculose, o outro de dermatite, o outro de outra coisa. E aí são protocolos que você, às vezes, traduz de condutas que foram tomadas no exterior, protocolos fora daqui,
você adapta para cá, para atender os pacientes no contexto do nosso local, né, da nossa cultura, ou você desenvolve um software para poder atender melhor os pacientes, enfim, saem coisas muito legais. Você muda a técnica cirúrgica, ou você avalia um paciente que foi para cirurgia bariátrica, mas tem um problema urológico, e aí você analisa como é que você orienta melhor esse paciente para chegar nesse médico para poder prevenir o problema urológico ou tratar esse problema urológico. São projetos assim muito legais, né? Ele pode até ser acadêmico, depende muito. Você pode fazer o protocolo e, ao mesmo tempo, no meio do caminho, descobrir uma coisa diferente ali, e aí você publica esse trabalho também. Então, são duas coisas, assim, ou melhor, isso tem sido dada muita ênfase na área de saúde cada vez mais. Tem mestrado profissional na área de oncologia, né? Estou lembrando dos que tem aqui na Unicamp, tá? Tem muitos outros, né? Nas engenharias tem muita coisa, em outras áreas também tem. Então, ele tem sempre na faculdade de farmácia também tem muito de alunos que estão na indústria farmacêutica, e aí vem, por exemplo, para estudar qual é a melhor solução para você manter a estabilidade de um medicamento, porque hoje eles usam um determinado excipiente, e aquele excipiente começa a dar problema, então aí você faz a pesquisa em cima disso, para ver se testa vários excipientes ou estabilizantes para ver o que vai funcionar melhor. Então, isso tudo tem um benefício muito grande, né? Então, é muito interessante. É bacana. O que eu acho legal é que a gente aqui que é leigo, né? A gente acha que tudo vem fácil. Um medicamento novo, uma cura para uma doença nova, um procedimento diferente para uma cirurgia. Agora não tem mais que cortar, é tudo por câmerazinhas ou é por endoscopia. Enfim, muito tem se evoluído, né? Não só na parte da saúde, como a doutora mencionou, na área da engenharia, né? Em todas as áreas da tecnologia, e as pesquisas estão melhorando no nosso dia a dia. E é bacana saber que tem um monte de gente trabalhando aí incansavelmente, né, para trazer qualidade de vida para a gente, para trazer longevidade, né? É muito legal o trabalho que vocês fazem escondidinhos ali, né? Que a gente não dá muito crédito. Tem muita pesquisa por trás de tudo isso que a gente tem hoje aqui, né? E hoje mesmo eu estava lendo no jornal que o Instituto de Computação da Unicamp criou um hub que vai ser colocado num aplicativo para facilitar a vida das pessoas, ainda mais em relação a informações. Pra vocês terem uma ideia, eu nem entendi direito o que é. Mas é um negócio parece bom. Eu achei o máximo. Eu falei, eu vou falar isso na live hoje. Eu nem entendi. Eu não sei nem como funciona, mas é bom. Porque a hora que eles divulgam isso, né? Então, você vê que tem muito trabalho por trás disso, muita gente pensando, e isso tudo, cada um vai contribuindo com um pedacinho, né? Da mesma forma, os medicamentos. E por que às vezes, quando um determinado medicamento é liberado no mercado, custa tão caro? Primeiro, porque às vezes a produção dele é caríssima mesmo, que cada vez mais você trabalha nessa área da biologia molecular, tá certo? Desses produtos que são, principalmente os imunobiológicos, que são produtos voltados para aqueles alvos específicos de doença, tudo isso tem muita pesquisa, tem muito dinheiro envolvido, tem muita coisa, e é caro, né? Então, às vezes, o acesso a esses medicamentos, ele só pode ser via governamental mesmo, né? Mas o que é bom, porque a gente tem uma estrutura aqui no país que permite isso, né? Que é o SUS. Então, uma grande parte dos medicamentos de alto custo e tudo é o SUS que fornece, né? Que fornece, né? Mas tudo isso tem muita tecnologia envolvida, muito estudo. E que eu comentei um dia acho que foi com vocês até, né? O interessante das universidades que tem muita pesquisa envolvida
é que todo o pensamento da universidade, mesmo enquanto você está dando aula, ele tem aquele viés da pesquisa embutido. Então, quando você está falando de um assunto corriqueiro, então vamos lá, vou fazer um exame de sangue. Ó, gente, o exame é assim, assim, assado. Ah, mas o que significa esse parâmetro? Olha, esse parâmetro até outro dia significava isso, mas agora saiu um artigo, entendeu? Dizendo que, além disso, ele significa isso também. Ah, mas por quê? Então, porque aí descobriram que aquela alteração que a gente via no passado e que achava que tinha determinada característica, não é bem isso. Isso é devido a um gene que foi descoberto outro dia por uma técnica de RT-PCR, sabe? Então, aí, as aulas são assim. Então, você vai, durante a aula, quer dizer, você está mostrando a mesma coisa, para que serve aquilo, mas qual é o conceito atual em cima daquilo. Isso que eu acho que é bacana, né? Quando você tem um ambiente onde tem muita pesquisa o tempo todo, né? E o que tudo isso reflete. Muito bom. Nós sabemos que aqui no Brasil já tem impressoras 3D, né, que imprimem alguns tipos de órgãos, né? E é muito interessante pensar no corpo humano como uma máquina, né? Que deu problema numa pecinha, você vai lá, imprime e coloca. Isso vai ser revolucionário, né? Isso já aconteceu algum tipo de transplante, doutora? Já ficou sabendo de alguma coisa? Desse tipo, assim? Não, eu desconheço, Nath, de verdade, mas é que essa não é uma área que eu faço, né? Que eu vejo, que eu leio a respeito, né? Assim, nesse sentido, eu desconheço. Agora, que os transplantes foram uma grande revolução, sem sombra de dúvida, foram, né? Então, eu acho que a evolução, então, o que é bacana na ciência, né, que ela está sempre evoluindo mesmo, né? Então, quando você acha que você descobriu uma coisa, aí aquela coisa vai um pouco além. Então, aí surge um equipamento mais poderoso, com uma sensibilidade muito maior, que fraciona aquele átomo em, sei lá, em milhões de partículas, e aquilo tem um efeito. Então, você pega um gene, você vai partindo aquele gene, vai, até que você consegue descobrir muitas coisas ali, aí você fala, puxa, isso daí pode ser um biomarcador, ou uma coisa, né, que, assim, que pode estar te indicando uma determinada predisposição para uma doença, ou aquilo afeta mais em determinada doença. Se você descobre isso por um método de espectrometria de massas hoje. Hoje o meu laboratório tem espectrômetro de massa que trabalha com bactéria. Ele identifica uma bactéria em questão de minutos. Ele diz, olha, é essa bactéria que está ali, né? É uma revolução, uma coisa bárbara. O que você demorava 10 dias, às vezes, para identificar... E o paciente lá passando cada vez mais mal, né? Piorando o quadro. Exato. E ali você fala, não, olha, a bactéria é essa, né? Então, toda essa revolução, ressonância magnética, que já é uma coisa muito poderosa, espectrometria de massa associada a eletrospray, uma coisa que você espalha os átomos da molécula quando ela passa por um determinado funil, entendeu? É um negócio assim maluco, que ele vai quebrando, chegar em nível assim de lipídios, mas não daquelas moléculas grandes de lipídios, são que eles chamam de lipídios de baixo peso molecular, de tanto que você fraciona e que serve de biomarcador para determinadas doenças. Eu estou aqui com uma tese agora, que eu vou participar, e quer ver? Ela... Olha, estudo piloto da descontinuação de uma droga para leucemia mieloide crônica com resposta molecular profunda. Avaliação do uso de uma outra droga na remissão livre de tratamento. Quer dizer, eles pegaram uma doença e estão usando espectrometria de massa para avaliar o uso da droga, o comportamento, etc. É muito legal. Ana, se você continuar, é legal escutar, né, esse assunto que lá no fundo assim, a gente fica imaginando que é cenário de filme, mas como a realidade é absurda assim, da tecnologia de pesquisa, né?
Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. A gente está falando bastante, o assunto está indo, né? Tá indo até para uma parte bem técnica já. Quem tiver alguma dúvida, a gente pode erguer a mão, dúvida, ou quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. Tá? Só ficar aqui no erguer a mão e a gente te chama, tá bom? Podem ficar bem à vontade mesmo. Isso aqui é para ser uma troca, tá bom? Não entendam isso como uma palestra, tá? Isso é para ser uma troca. Não, é um bate-papo. Fiquem bem à vontade. Olha, tem uma colega aqui que falou assim, somos da mesma época. Ela disse... Pode escrever no chat aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Bom, já que as pessoas estão meio tímidas, eu vou fazer um comentário aqui. Tá. Né, ouvindo tudo isso, a gente fica até um pouco assustada, né? A gente vai virar um ser meio que imortal desse jeito, né? Será que vai chegar a um ponto que a gente vai conseguir consertar o corpo humano? Até quantos anos? Até onde vai o nosso corpo? Muito louco pensar nisso, né? Uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. Eu não sei se isso a gente consegue, não. Acho que tem uma hora que a gente tem que ir, né? Você pode prolongar muita coisa, né? Mas aí entram outras teorias no meio, né? Eu acho que tudo isso ajuda muito mesmo. Você ter uma melhor qualidade de vida, você prevenir muitas doenças, sem dúvida nenhuma. Poderíamos chegar lá? Quem sabe, né? Gustavo, pode falar. Libere o microfone. Gustavo. Entrando nessa área que você falou, Natasha, de até que ponto, né, a humanidade, uma vez a gente estava no laboratório de anatomia e a gente estava questionando com a professora, né, a gente entrou na parte de células-tronco, esse tipo de coisa, né, e se a gente, assim, a ciência, a tecnologia, conseguir fazer replicar, né, os neurônios, então provavelmente aí a gente conseguiria regenerar braço, perna, esse tipo de coisa. Se eu estiver falando asneira, doutora, você me corrige. Mas não, tá certo. Seria isso, algo nesse sentido. A gente chegou até a especular, assim, né, até onde a gente poderia chegar. É isso mesmo. Aliás, eu acho que uma das grandes, pelo menos do meu ponto de vista, o que seria uma maravilha para a humanidade se você conseguisse recuperar alguma coisa, principalmente para aqueles indivíduos que tiveram lesões importantes de medula, etc., que são paraplégicos, tetraplégicos. Você já imaginou se conseguir recuperar? Tem muita pesquisa nessa área, né, envolvendo. Então, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que perseguir. Sabe, Gustavo, eu acho que, assim, se a gente vai chegar lá ou não, não sei, mas eu acho que é isso que a gente tem que perseguir, a melhora da qualidade de vida das pessoas, né? E você poder fazer alguma coisa para melhorar a qualidade de vida de pessoas que têm alguns problemas graves, etc. Aí entram os transplantes, todo esse trabalho em cima, né, dos pacientes que têm dificuldades motoras. E vai aí o mundo da epilepsia, por exemplo, que tem muito avanço nessa área, né? Já tem muita coisa boa sendo feita nisso. E, bom, os tratamentos de coração, as cirurgias, só isso aí tem muita coisa interessante, né? Esse assunto é muito legal, né? Só de pensar nos cientistas como Einstein, Newton, né? Darwin, imagina que eles imaginariam que um dia a gente chegaria nesse ponto que nós estamos hoje, né? E naquela época, mal tinha energia elétrica, lá nos primórdios, olha o quanto que a gente já evoluiu, que loucura, né? Então, você já pensou? Então, eu estou aqui falando para vocês de quando começou a minha carreira, como era, né, qual era a dificuldade que eu tinha, e hoje eu abro um artigo aqui no meu celular, né? Então, quer dizer, você pega uma informação, você imagina a hora que o 5G chegar, como é que vai ser? Eu não sei se a gente vai ter neurônio para acompanhar, acho que a gente vai ficar pirado. É verdade, doutora. Acho que nós vamos ficar pirados. Nath, e tem até um filme no Netflix, né, da Mary Curie, né, que inventa a radiação, não é? É baseado, realidade aquela história, não é?
Qual filme? Acho que chama Radioactive, alguma coisa assim. É a invenção da radiação mesmo, né? Então, isso. Essa parte de onde tudo mudou, assim, né? Na parte dos exames, né? Então, assim, é legal. Não foi esse filme que era da Madame Curie, não é isso? Não é esse filme da história dela? De como eles descobriram os elementos radioativos, etc. Acho que não é? Então, é a história recente, de Mary Curie, né? Mary Curie. Ou Madame Curie também, sei lá, presentinho. Mas é legal pensar, né? Uma descoberta ali como isso vai, né? Você sabe que eu conheci a casa dela na Polônia, né? Olha só, porque ela era de lá, né, originalmente. Aí eu um dia fui num congresso lá, aí tinha um tempinho, fui passear, e aí eu disse, olha, aqui é onde esqueci o primeiro nome dela, mas aqui morou, não sei o quê, né? Porque ela era polonesa. Mas a mulher era muito inteligente, né? E você vê o avanço que foi de lá para cá, né? Como... Olha, tem uma coisa muito mais assim, mais próxima de nós para eu contar para vocês. Por exemplo, eu acho que isso todo mundo meio que sabe. Para fazer um exame de urina, por exemplo, uma das coisas que você faz é passar uma tirinha reagente, que ela tem várias áreas reagentes, tudo aquilo são reações químicas, né? É a mesma coisa que os diabéticos, às vezes, eles usam aquelas tirinhas de glicofita para saber se tem glicose na urina ou não. Então, e isso foi uma descoberta fantástica de uma mulher também nos Estados Unidos. Ela está viva até hoje, ela trabalhava na Bayer com o marido, e eles que desenvolveram, ela, na verdade, é que foi a mentora disso daí, desenvolveu o princípio das tiras reagentes, né? Legal. E isso tem um significado enorme, foi um avanço fantástico para fazer esses exames, né? Aí fala assim, mas exame de urina? Então, o exame de urina tem o mesmo valor que uma biópsia renal, sabia? Você tem uma ideia de informação que ele traz? Então, ninguém dá muita bola. Mas é importantíssimo. Tem quase que o valor de uma biópsia renal. Você descobre muita coisa. Porque, querendo ou não, onde expele, né, o que tem no nosso corpo de excesso, né? Então... Isso, e ele te dá informações... Pois é. Ele te dá informações sobre o rim, logicamente, mas sobre o fígado, se você tem alteração no metabolismo de gorduras, se você está diabético ou não, tem muita informação ali, além do básico, que é descobrir se você tem uma infecção urinária ou não, né? Então, é bem legal. Legal. E, doutora, entrando no assunto de vacina, né? Esse RNA... É um assunto que já estava sendo estudado há bastante tempo, por isso que a vacina conseguiu sair em tempo recorde. Como é que isso aconteceu? Você acompanhou, Exatamente. Conseguiu acompanhar? Todo mundo diz assim, mas como? Em menos de um ano surgiram as vacinas, né? Acontece que, obviamente, tudo isso já tinha sido estudado antes, não com o coronavírus, porque, óbvio, mas existem outros tipos de coronavírus, né? E, então, de alguma forma, as plataformas dessas vacinas, ou o protótipo, já existia. A própria Coronavac, ela é baseada numa vacina que a gente toma há anos, que é de vírus inativado, né? Então, dali para você... Bom, e aí teve uma outra coisa. Nós estávamos numa pandemia, então todo o recurso financeiro foi canalizado para esses laboratórios que produziam as vacinas, porque você precisa de muito dinheiro para fazer isso também. Então, às vezes, demora muito e tudo, porque também os financiamentos são mais lentos. Mas existia já muito estudo e muito conhecimento em cima desse assunto. E aí, o que se fez? Teve muita tentativa de acerto e erro, óbvio, mas o que se fez foi transportar o conhecimento que a gente já tinha para a produção de uma vacina contra esse tipo contra esse vírus. Então, já tinha um protótipo de um coronavírus anterior, né?
que era o MERS, se não me engano. Mas aí essa epidemia, ela não virou uma pandemia, ela foi uma epidemia que meio que se auto-resolveu. Mas o estudo sobre isso já estava ali pronto, eles só não produziram a vacina porque não houve necessidade. Então, foi transportar um conhecimento para esse vírus, que, lógico, ele foi rapidamente decodificado, inclusive teve o pessoal brasileiro aqui, que foi um dos que conseguiram decifrar o genoma do vírus e entender toda a composição dele e, a partir daí, adaptar a vacina para isso. Então, foi aí que eles descobriram a proteína spike, o que ela tinha, quais eram as características. Então, olha, eu não sou versada em vacina, não sou imunologista, então eu não vou além daquilo que eu vou falar agora, tá? Uhum. Mas, por exemplo, quando você trabalha com o vírus inativado, ele tem ação contra o coronavírus, não somente só sobre a proteína spike, mas como ele é o vírus inativado, ele tem todas as outras proteínas dele ali que estão presentes também. Então, a resposta imunológica, às vezes, ela pode se dar também em frente aos outros... as variantes. Aos outros vírus, às outras proteínas que estão ali naquele vírus, tá certo? Uhum. E, por exemplo, as que são de RNA mensageiros, elas são específicas para a proteína spike. O da Coronavac, ele é contra o vírus, então ele pega também os outros, as outras... cepas, né, que falam. Isso, não é exatamente cepa, mas as outras proteínas que estão presentes aí, não só a spike, né? E então é mais ou menos isso, por isso que às vezes dá essas diferenças também. Ele responde 50%. Não, peraí, 50% como? Também tem muita... a gente tem que saber ler direito os trabalhos também, né? Então, às vezes fala, não, mas ele funciona, você tem que ver que grupo que ele foi feito o estudo, quantas pessoas foram avaliadas, então tudo isso daí, para você validar uma vacina, tem muito trabalho por trás, né? Então, eu estou falando muito por alto, assim, dessas duas características de tipo de vacina, né? Lógico que um imunologista vai falar com muito mais propriedade do que eu, né? Sem dúvida nenhuma, que eu não me arrisco a ir além. Tá certo, cada um no seu quadrado, né, doutora? Não, cada um no seu quadrado, esse tá não é o meu. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Não? Todo mundo tímido. Eu não, só estou ouvindo. Quando... Estou ouvindo, Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta, Gustavo. Você trabalha na área? Atualmente, eu sou técnico em radiologia, eu estou cursando ainda, e eu faço estágio no Alsta. Ah, que legal, cara. Eu vi que você fez uma pergunta super legal, assim, super boa. Eu falei, ele deve trabalhar na área. Muito bom, legal. Obrigado por participar e fazer uma pergunta super boa. Imagina. Isso aí, muito bom mesmo. Bom, doutora, eu já fiz as minhas perguntas, adorei a sua participação, né? Continuei pesquisando para salvar nossas vidas, para curar as doenças do mundo, e é fantástico o seu trabalho, só admiro muito. Obrigada. Na verdade, eu acho assim, a minha contribuição, cada um de nós contribui com um pouquinho, não é isso? Então, comparado com tudo, é um grão de areia, mas você juntando o grão de areia, você faz a praia, né? Então, acho que o mais importante de tudo é saber que a gente está, de alguma forma, contribuindo, né? Para o bem-estar, para a cura, auxiliando, isso sim, isso eu acho que é importante. E, assim, né, a gente tem visto tanta coisa ultimamente aí, né? Eu acho que, acima de tudo, é trabalhar com ética e responsabilidade. Isso é fundamental, porque se a gente não tiver isso,
você não vai conseguir fazer um trabalho bem feito, né? Então, e a gente tem nesse caminho muitos nãos, muitas respostas, quer dizer, não, você tem não também, que você vai pedir dinheiro, não te dão, isso está cheio, mas às vezes você vai num caminho, você não acerta, você vai no outro, não acerta, às vezes você tem certeza que é por ali que você tem que ir na pesquisa, você vai, falei, puxa, a vida não era por aqui, é por outro lado. Pesquisa é isso, né? E nunca vai deixar de existir. E assim, então, quem gosta de pesquisa tem esse, né? Tem esse ânimo mesmo. É assim que ele vai perguntando e vai fazendo, e é um dia de cada vez, então é legal. Muito bom. Elinho, quer falar alguma coisa? Não, na verdade eu queria agradecer, doutora, a sua participação também. Eu acho que é muito legal, a gente tá tendo muita sorte, né, de poder falar com profissionais tão bons, né? Começamos com a doutora, com a Lígia, hoje com a doutora Célia. Então, é um aprendizado muito bom. A gente tem informações que são um pouco difíceis de ter, né? Porque a gente, como você falou mesmo, como a senhora falou, vem muita informação que vem irresponsável. Então, é bom conversar com quem sabe o que está falando, o que está dentro, né? Que está trabalhando com responsabilidade. Então, eu queria agradecer mais uma vez o seu tempo, né? A sua simpatia, né, de conversar com a gente, né, a sua humildade de conversar com a gente aqui. Agradeço a todo mundo também que compareceu, tá, que vocês estão meio quietinhos hoje, mas tudo bem, tá meio cansado, aqui no estado de São Paulo amanhã é feriado, então o pessoal vai descansar. Isso. Tá, então, acho que hoje a gente encerra, né, Nath? Isso. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, mais nenhuma... Então, eu queria agradecer também bastante a oportunidade, espero ter ajudado em alguma coisa, porque são tantas as coisas, né, que a gente se vê, ou que existem, né, então espero que pelo menos de alguma forma eu tenha contribuído aí para algumas das perguntas. Mas, sabe, só para encerrar, então, como eu tenho feito muito home office, né, então, às vezes, eu presto um pouco mais de atenção nos noticiários, e... que bom, Franciele, obrigada. Assim, a gente tem que aprender a triar muito bem as informações. Parece um lugar comum, né, porque você é bombardeado o tempo todo por um monte de informação, e você fala, mas aonde que está a verdade, né? É difícil, é muito difícil. Então, é só prestando atenção, e aí você fala, eu ouço muito assim, não ouço mais determinado canal de televisão, porque é isso, aquilo. Então, faz o seguinte, ouça aquele, ouça o outro também, mas coisas sérias, né? Assim, reportagens, e tira uma ideia para ver se o que eles estão falando é a mesma coisa. Então, eu estava vendo um noticiário um dia desses aí mudei para um outro canal, dito canal mais erudito, mais não sei o quê, né? Falei, tá bom, vamos ver se eles falam a mesma coisa que estão falando na outra televisão. Eles estavam falando a mesma coisa, entendeu? Então, é aí que a gente começa a criar um conceito também. E então parece lugar comum, você ouve falar isso o tempo todo, mas ficar replicando informações sem perguntar muito de onde vem, né? Esse que é o perigo. Então, aí cria muito desinformação. E a gente está num mundo muito perigoso em relação a isso, né? Por isso é que, quando se fala de pesquisa, essas coisas, a gente tem mesmo que ir atrás de fontes seguras, ver, né? Só para vocês terem uma ideia, o primeiro, assim, eu vou encerrar, tá? Porque eu acho que o nosso horário está saindo. Não, fica à vontade, doutora. Tá bom. Mas aquele primeiro artigo publicado sobre a hidroxicloroquina, né? Ele foi uma bomba no mundo. Mas aí, a hora que começaram a destrinchar o trabalho, viram que ele tinha muitos vieses de metodologia, porque ele foi feito... eu não estou criticando os pesquisadores, não é isso, não. No afã de contribuir,
eles fizeram algumas escolhas na metodologia que deixou muita dúvida. E a hora que e esse trabalho foi discutido numa das aulas aí que eu dou no curso de pós-graduação. Você começa a olhar, você fala, puxa vida, mas isso aqui está errado mesmo. Ele não fez um grupo controle adequado. Qual foi o grupo controle dele? Entendeu? Então, aí o que aconteceu? O próprio autor depois se retratou e retirou o trabalho, né? Que foi uma coisa muito nobre também da parte dele, tá certo? Porque, às vezes, ele poderia não fazer isso. Então, é assim, é aquela coisa que você tem que olhar com cuidado mesmo, né? E então, quando começa muita informação assim, pensa, você assim, não, onde que eu vou pegar uma informação mais segura, né? E que a gente vive bombardeado por isso mesmo. E errar a interpretação é muito comum. Qualquer um de nós pode acontecer isso. E é sempre polarizado, né, com viés, e aí a gente acaba não tendo o meio termo aí de analisar, né, o que é certo e o que é errado. Então, sempre ter calma na hora de falar, porque eu poderia falar qualquer outra coisa aqui, né, eu comentei, gente, eu vou parar aqui, porque o que eu sei é para meu consumo interno, eu não vou falar alguma coisa que eu não sou versada, para não induzir a erro, para não falar, tá? Se é um assunto que eu sei, tudo bem, eu falo, mas se é um assunto que eu sei por alto, que é para o meu consumo interno, eu não posso falar para você, né? Que eu vou estar provavelmente incorrendo em erro, falar alguma coisa que não é verdade, né? E às vezes você vê muita gente falando com uma propriedade. Discutindo como se fosse verdade. É uma boa dica, doutora. A colocação foi perfeita, eu acho que tem... Eu também fiquei quietinho, assim, a hora que uma pergunta que caberia, assim, a gente fala, senão também eu sou nessa também, doutora. Então, tá certo. Mas, viu, Gustavo, às vezes a pergunta, por mais assim, eu também tenho um pouco disso, mas a gente até incentiva, pode fazer qualquer pergunta, entendeu? O que você tiver passando na tua cabeça, porque às vezes a pergunta é importante, né? A gente às vezes fica meio receoso também. E o perguntar, eu acho que não é o maior problema, viu, Gustavo? É a resposta depois, que às vezes alguém te dá uma resposta com tamanha propriedade, e às vezes não é isso, né? Então, assim, às vezes você pode me perguntar alguma coisa, eu vou falar para você, Gustavo, isso daí eu não sei não, sabe? Eu tenho uma ideia, mas eu não sei não vou dizer para você que é isso, ainda mais quando você está num público como aqui, né? Que são de pessoas que estão aí para ouvir alguma coisa e tudo, e aí você fala um negócio que não, né? Fala algum conceito, afirma alguma coisa que não é tão correta, é mais difícil, né? Muito bom. Escutando quietinho. Sendo assim, doutora, mais uma vez, obrigada pessoal que participou. Tá, obrigada a todos, viu? Obrigada, Alan. Obrigada a todo mundo que comentou, que perguntou, quem está aqui também. E depois a gente vai divulgar no nosso canal no YouTube. Né? Então, boa noite para todo mundo, bom feriado. Obrigada mais uma vez, doutora. E obrigada a vocês também, viu? Boa sorte para todos, tá certo? Então, uma boa noite, um bom feriado também, né? Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Obrigada, hein? Tchau. Tchau. Tchau.